Boa noite. Aqui quem vai falar é o professor Francisco Moreira, professor de Educação Física. Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. E nós estamos estudando um pouquinho da biometria. O que é biometria? É uma parte da biologia que ela estuda, os fenômenos vitais, através justamente da ajuda dos cálculos matemáticos. E nós vamos aprender hoje como calcular o índice de massa corpórea e também o peso ideal. Então vamos entender o que é o IMC. IMC significa índice de massa corpórea, é o corporal, e é o índice que ele vai dar uma relação da nossa altura com o nosso peso. Todos nós temos um peso ideal para a nossa altura. E nós devemos manter esse peso ideal para que a gente não venha adquirir certos problemas de saúde por causa do excesso de peso. É um índice que ele não é tão preciso, não é tão válido assim para calcular o excesso de gordura corporal. Mas a gente tem uma noção, dá para saber, quem está com excesso de peso pelas características morfológicas daquela pessoa. Mas é um índice que ele apenas vai nos dar se você está com excesso de massa corporal ou não. Quem quiser calcular o excesso de gordura corporal, deve-se procurar outras fórmulas matemáticas, outros testes físicos, tá bom? Então, para calcular o IMC é bem simples. Basta você saber seu peso e sua altura. E a fórmula é essa aí, que vocês estão vendo na telinha de vocês. IMC é igual ao peso dividido pela altura vezes a altura. Então, vocês estão vendo aí na tela um exemplo. Nós temos Pedro, ele tem 20 anos, ele pesa 75 quilos, sua altura é de 1,55 m. Então, você vai lá para a fórmula e vai substituir, certo? Então, bota lá, IMC é igual ao peso dele, 75, dividido pela altura, que é 1,55 m, vezes a altura, 1,55 m. Nós tivemos o resultado aí de 31,25, o índice de massa corporal de Pedro. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos lá na tabela de classificação do IMC, do índice de massa corporal. Aquela tabelinha que foi mandada para vocês na apostila, tá bom? Lá você vai classificar se ele está com excesso de peso, se ele está com baixo peso, se ele está obeso. Então, como a gente pode observar, Pedro, o índice de massa corporal de Pedro deu 31,25. Então, ele já está na faixa de obesidade grau 1. Então, já deve-se ter uma preocupação dele, Pedro, para ter perda de peso corporal, para que ele não venha justamente ter outros problemas de saúde. E agora, Pedro está obeso, mas eu gostaria de saber qual o peso ideal para Pedro. Agora nós teremos que saber qual é a faixa de peso normal, o peso ideal do IMC. Observando na figura aí, a gente já viu lá em cima, de 18,5 até 24,9. Então, nós temos um IMC atual de Pedro de 31,25. Para que ele esteja no IMC normal, para ele teria que chegar a 24,9, certo? E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos relacionar o peso atual de Pedro vezes essa faixa, esse limite superior da faixa de normalidade do IMC, e vamos dividir pelo o IMC atual dele. E a gente vai encontrar o peso que ele deveria estar nesse exato momento devido à sua altura. Então, como podemos observar, nós pegamos o peso aí de Pedro, 75, vezes 24,9, que é a faixa de limite superior do IMC normal, e dividimos por 31,25, que era o IMC atual dele. E nós encontramos o resultado de 59,76 quilos, quer dizer, esse seria o peso ideal para Pedro, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês a compreender, a calcular o índice de massa corporal e o peso ideal. Então, boa sorte, bom entendimento, bons estudos e até a próxima aula.